Vamos voltar aqui, voltando para a continuação da nossa aula, né, o que a gente estava aprendendo sobre contabilidade ambiental, que são as informações socioambientais e dimensão contábil financeira, que é esse balanço social ao relato, né, integrado, certo? Bom, então, continuando falando sobre a contabilidade ambiental, que é o relatório, né, é um relatório, a gente viu que é uma ferramenta. É uma ferramenta que tem que ser implantada para quê? Para uma melhoria. Tá? Relatório para um futuro sustentável, né, responsável e transparente. Nesse relatório contábil, né, ambiental, a gente vai ver o que é que a empresa, certo, está tendo de custo na implantação de alguma ferramenta para uma melhoria dessa gestão ambiental. Dentro do relatório, a gente vai dizer sempre o que foi gasto para diminuir, né, ou acabar de vez com o impacto ambiental. Tá? O que foi utilizado de equipamentos, se precisou contratar consultores, isso tudo é colocado no relatório. Se teve funcionários que adquiriu, né, alguma doença por conta da exposição contínua, constante a algum agente físico, a algum agente químico, a algum agente biológico. Tá? Então, isso tudo tem que constar no relatório. E os custos, certo? E daí você vai ver o quê? O que é que a minha empresa está investindo para melhorar a questão ambiental, a questão social e econômica. Porque, pessoal, quando uma empresa se preocupa com essa ferramenta, com esse relatório, né, ela vai ver como está todo o aspecto sustentável da empresa. É aí que ela vai ver como é que está o aspecto do tripé de sustentabilidade. Né? E quando ela começa a ver que ela está investindo, que o gasto que ela está tendo com o investimento, ela está tendo um retorno, ela vai continuar. Né? E aí vem a sobrevivência da organização no mercado de trabalho. Por quê? Porque melhora a imagem, porque passa mais confiança para o cliente, para o consumidor final. Tá? Nesse sentido, não podemos ficar para trás, não podemos perder mais essa oportunidade de nos inserir no seio da sociedade, né? Assumindo uma nova postura como cidadão e como profissional perante a sociedade. Tá? Porém, está aí o desafio para nós, contadores, técnicos em finanças, né? Fazer uma contabilidade adequada a um modelo ambiental integrado e competitivo que possa compreender movimentos econômicos, né? Movimentos operativos e movimentos ambientais. É isso que vocês, técnicos em finanças, irão fazer. E vocês irão atuar desde o início do projeto, desde o início do planejamento, da implantação da atividade. Né? Nós sabemos que quando a gente vai implantar, desenvolver uma atividade, a gente tem impactos. Né? Tem impactos ambientais, certo? E vocês já vão começar a contabilizar da formação da organização, da elaboração do projeto. Já tem que pensar, ter uma visão do futuro. O que vocês irão, né, contabilizar ambientalmente. Bom, o despertar da consciência ecológica na contabilidade. Né? A contabilidade objetivando evidenciar a situação econômico-financeira das empresas e o desempenho periódico dessas constitui o quê? Um adequado sistema de informações quanto à postura ambiental das entidades. Né? A 7ª reunião da ONU evidenciou as normas contábeis sobre a contabilização dos elementos de proteção e recuperação ambiental e sobre o nível da divulgação, né, adequado. Bom, Ribeiro, em 1992, fez a seguinte observação sobre a evolução da normatização contábil, normatizar a contabilidade. Bom, o que é que ele diz? É interessante verificar a evolução das exigências com relação à divulgação de informação
sobre o que a empresa esteja gastando ou sendo obrigada a gastar. Tá? Quer na forma de investimentos, eu vou gastar. Se eu vou investir, eu vou ter que ter um gasto. Tá? Seja na forma de investimento ou de despesas com relação ao controle do meio ambiente. Mais do que uma contabilidade de gastos ambientais, é a ideia do Environmental Accountability. Essa tomada de contas dos gastos com o meio ambiente parece estar tomando corpo nas sociedades de inúmeros países de várias regiões no mundo. Lembram que fala de um futuro sustentável, responsável e transparente? Essa transparência, pessoal, é simplesmente a divulgação dessas informações sobre o que a empresa está gastando. A empresa tem que mostrar, tem que ser transparente na questão do orçamento. Né? Tem que colocar o que está gastando ou sendo obrigada a gastar do investimento dessa questão ambiental. Quando se faz isso, tem funcionário que tem consciência, né? Que começa a tomar consciência. Opa, isso aqui, meu salário pode ter sido afetado por algum problema ambiental, que todos têm responsabilidade, então vamos agir de uma forma diferente dentro da empresa para melhorar essa questão ambiental, né? Vamos ser responsáveis para diminuir esse gasto, né? Esse custo aí da empresa, certo? Portanto, propostas e recomendações existem no sentido de que as campanhas, né, tornem públicos os efeitos de sua interação com o meio ambiente. Os efeitos da interação da empresa com o meio ambiente, de acordo com Ribeiro e Lisboa, podem ser identificados mediante estoque de insumo antipoluente para inserção no processo operacional. Processo operacional. Vamos lá. É no momento da operação. Certo? Vamos supor que eu vou utilizar, vou plantar, né? Ou então vou construir, fazer uma construção. O que é que o empresário tem que fazer no processo operacional para não atingir, né, o funcionário, o colaborador? Vamos supor que tem resíduos de construção que, dependendo do equipamento que esteja utilizado, é lançado ao ar partículas que pode atingir alguém que esteja passando, né, na rua. Né? Então, primeiro, tem aquelas telas de proteção. Quem já passou aí, né, perto de um prédio onde estivesse fazendo a construção e tem aquelas telas de proteção? Aquelas telas de proteção, pessoal, é justamente para o resíduo da construção não ser lançado no ar e atingir alguma pessoa que esteja passando ali por perto. Né? Então, tem que ter insumos antipoluentes, certo? A questão do equipamento de proteção individual. Máscaras, óculos, certo? Luvas. Os investimentos realizados em tecnologias antipoluentes, máquinas, equipamentos, instalações. O montante de obrigações assumidas pela empresa para recuperar áreas degradadas ou águas contaminadas e para pagamento de penalidades ou multas decorrentes da infração da legislação ambiental. Olha só. Né? Muito se fala da ética, né, que a lei é direito de todos. Mas a gente viu aqui que a lei funciona para uns e para outros não. Né? Em uma indústria no Maranhão, os resíduos estavam sendo lançados em um rio. Não tem o rio Parnaíba e o rio Puti aqui? Pois lá tinha um rio que cortava a cidade. Né? Não vou falar o nome do rio, porque se eu disser o nome do rio, aí eu vou falar, já sabem a cidade e com certeza já vão saber qual é a indústria. Né? Então não vamos citar, não vamos colocar os nomes nos bois, né? Como diz o ditado, certo?
E aí os funcionários estavam lavando as embalagens de produtos químicos, de agrotóxicos, no rio. Estavam lavando a roupa, o uniforme que usava durante o dia na aplicação de substâncias químicas, né? Estavam lavando no rio, né? Então, olha só, teve penalidade e multa? A penalidade receberam, a infração receberam, a multa receberam. Pagaram? Não. A atividade parou por isso? Não. Continuou e continua até hoje. Né? Uma indústria de vela também, né, foi construída perto, né, de depósitos de gás, né, produtos inflamáveis, certo? Então, qualquer coisinha que tivesse, qualquer faísca que tivesse no processo produtivo de outras indústrias próximas a essa indústria de vela, iria causar um acidente. Foram notificados? Foram. Foram penalizados e receberam multas? Receberam. Pagaram? Não. Continua funcionando. Né? Então, qual é a responsabilidade social? Primeiro, que essa empresa tem com a comunidade, com a região, com a sociedade, né? E qual é a responsabilidade? Aí a gente já entra num problema muito maior. Qual é a responsabilidade social que o órgão ambiental tem? Nesse caso, nesse exemplo que eu estou citando, tá? Como eu já falei para vocês, a responsabilidade é de todos, não só da empresa. Ou seja, os órgãos que regem a questão da multa, né, também são responsáveis. Então, que responsabilidade social tem? Nenhuma. Né? Aí, o que é que acontece? Se ocorrer um problema e a comunidade entrar na justiça requerendo o Ministério Público, requerendo indenização por conta de algum acidente, vai demorar anos. Porque daqui que o órgão prove que não cobrou a multa, né, ele vai constituir uma prova contra si mesmo, o órgão. Capaz até de fechar, né? Então, essa questão ambiental é complicada, gente. Quando fala da responsabilidade é de todos, não é somente de quem trabalha na organização, não. Tá? Tem a questão, externa, certo? As reservas para contingência constituídas com base na fonte probabilidade de ocorrência de perdas patrimoniais provocadas por eventos de natureza ambiental. Bom, o montante de custos e despesas incorridos com vistas à contentação dos níveis de poluição e ou por penalidades recebidas por procedimentos inadequados. Né? Essas informações traduzem o quê? O empenho prático da organização em melhorar a qualidade ambiental do planeta e, por conseguinte, né, em demonstrar sua responsabilidade social, além de servir de parâmetro para a melhoria de suas congêneres. Tem empresa que, para receber uma certificação, ela melhora tudo. Né? Ela faz um investimento alto. Ela implanta ferramentas que podem trazer, né, para ser sempre no desenvolvimento, no custo de vida, na sobrevivência da empresa, eles fazem investimento alto. Né? Mas só para receber o certificado. Pensando a empresa, pensando o empresário, pensando a organização, que não vão ser vistoriados, que não vão ser fiscalizados e que pode perder a certificação. E é o que ocorre com muitas organizações. Perdem a certificação, por quê? Porque o intuito da certificação, o intuito de melhorar todo o processo produtivo, mostrando que tem preocupação, né, com a questão ética, com a questão ambiental, com a questão de sustentabilidade, é só para receber a certificação. Tá? E quando passa, pensa que não tem fiscalização. Aí perde a certificação. Né? E essa perda da certificação, gente, dessa questão ambiental, né, essa perda aí, ela é mal vista. Né? A empresa suja a própria imagem, certo?
O passivo que representa as obrigações para com terceiros devem ser reconhecidos a partir do momento em que são verificados, tá? Mesmo que ainda não haja uma cobrança formal ou legal, certo? Essa identificação e a divulgação do passivo ambiental são de grande relevância para a avaliação das condições de continuidade da empresa, além de serem úteis na evidenciação da responsabilidade social, certo? Bom, dentre outras formas de identificação do passivo ambiental, temos o EIA. Olha aí. Identificação do passivo ambiental. Nós temos o EIA. EIA, que é Estudo de Impacto Ambiental. Nós temos o EIA e temos o RIMA, que é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Detalhe, professora, aí vem a pergunta. Professora, as organizações, quando vão fazer algum processo produtivo, elas são obrigadas a apresentar o EIA? Depende da atividade. Depende do tamanho do processo produtivo. São obrigadas a apresentar o RIMA? Depende também da empresa. Tem empresa, gente, que o órgão pede o EIA e o RIMA. Está lá no protocolo. A empresa tem que apresentar, né, o alvará, tem que apresentar o projeto de gerenciamento de resíduo, tem que apresentar o programa de prevenção de acidente, tem que apresentar o EIA, ou tem que apresentar o RIMA, ou tem que apresentar os dois. Tá? Tem atividade que quer os dois, o órgão pede os dois, certo? Sendo que o EIA é elaborado na época de quê? Da constituição da empresa. Eu vou constituir minha indústria. Então, eu tenho que elaborar o EIA. Né? E o RIMA é elaborado periodicamente para acompanhamento dos impactos dos procedimentos operacionais da empresa. Como assim, professor? É periódico, mas essa periodicidade, quem vai falar é o órgão. Olha, de tanto em tanto tempo, nós estamos vindo aqui para ver como é que está o relatório, ou então vocês têm que levar o relatório de impacto ambiental até o órgão ambiental. Certo? Constituiu, pensou em constituir estudo de impacto ambiental. Né? Aí no estudo de impacto ambiental você vai descrever tudo da sua empresa. Né? Os produtos gerados, quantidade de funcionários, né? Documentos anexados, certo? Beleza? E o RIMA, né, é para acompanhamento. Por que para acompanhamento? Porque a atividade não para. Então, se a empresa vai colocar mais produtos ou vender produtos diferentes, vai ter que apresentar o RIMA. E é periodicamente. Né? O passivo ambiental tornou-se, né, um quesito elementar nas negociações da empresa, ou seja, na compra e venda, pois poderá ser atribuído aos novos proprietários e responsabilidade pelos efeitos nocivos ao meio ambiente, provocados pelo processo operacional da companhia ou pela forma como os resíduos poluentes foram tratados. Tá? Isto é corroborado por Ribeiro e Lisboa, ao dizerem que pode gerar significativos impactos no fluxo financeiro e econômico da organização. Tá? Bom, e essa identificação do passivo ambiental também tem grande relevância nos processos de privatização e da compra. Né? Nas negociações de valores, das transações e nos processos de incorporação de empresa, com características altamente poluentes, né? Nos quais esse item foi ignorado, houve grandes prejuízos para a incorporação. Bom, e o desempenho da empresa? O desempenho da empresa, apurado pela demonstração de resultado, pode mostrar com clareza e mostra, né, o montante de recursos consumidos naquele período específico para a proteção, para o controle, para a prevenção e restauração ambiental, identificando um montante de gastos com penalidade e multa. Né? Dentro do estudo de impacto ambiental,
Você coloca, né, a razão social da empresa, quantos funcionários, o empresário, quem é o responsável pela elaboração, quem é o responsável pela implantação de alguma atividade para melhorar a questão do estudo de impacto ambiental, tá? Equipamentos utilizados em cada operação. Vamos supor que vocês têm uma indústria de fruticultura onde vocês recebem a fruta, tiram a fruta lá do campo e depois vai fazer todo o procedimento. Recebimento, lavagem, seleção, né? Embalagem, processamento. Se for suco, vai envasado ou não. Se é plástico ou se é vidro, a embalagem. Isso tudo tem que constar no estudo de impacto ambiental. E detalhe, tem que fazer o mapa da indústria, o desenho industrial, tá? E de cada setor, quantos funcionários tem? Entra também no estudo de impacto ambiental a questão, né, de segurança, de higiene do trabalho. Agora está entrando, certo? Antes não era visto. A evidenciação dos fatores que refletem a interação da empresa com o meio ambiente é fundamental. Bom, qualquer que seja o usuário dessa informação, poderá estar interessado na identificação de quê? Dos riscos de eventual descontinuidade das perspectivas de continuidade, tendo em meta as ações e pressões governamentais, né, da comunidade financeira, de crédito e da sociedade em geral, certo? Outro enfoque importante que essas informações poderão trazer, né, são as instalações e manutenção de empresas. Por intermédio dessas informações, pode-se analisar o custo-benefício dessas organizações. Gente, na época que eu era estagiária, fazia um curso superior e era estagiária, eu estagiei na Secretaria de Meio Ambiente, né? E eu analisava os estudos de impacto ambiental, né? Na análise do estudo de impacto ambiental, a gente tinha as anotações e o relatório para fazer. Como eu falei aqui, a questão de equipamentos, né? Como os funcionários, os profissionais já sabiam os equipamentos e a quantidade de equipamento que tinha que ser utilizado em uma certa atividade, né? Às vezes o empresário colocava 2, 3 equipamentos a menos, pois ele não pode omitir informação no estudo de impacto ambiental. Sabe por quê? Porque tem a contabilidade, né? Como é que ele vai tirar, limpar essa área na parte de desmatamento? Qual é o equipamento que o empresário vai utilizar para o desmatamento? Ele tinha que citar. A carga horária. Então, tinha um profissional lá, um contador lá, que ele fazia uns cálculos e dizia, esse estudo ambiental, de impacto ambiental está errado, né? Ele está omitindo alguma coisa aqui. Ele está omitindo algum custo que ele vai ter, que ele não quer citar, ou então ele não vai gastar, ele não quer pagar para isso, né? Porque se pagar, se ele for implantar, ele vai ter que fazer um relatório de impacto ambiental, né? Então, tem empresário esperto quando vai fazer uma atividade. Só que ele não pensa que lá dentro do órgão ambiental tem profissionais, especialistas, qualificados e capacitados e treinados, que já sabem o que cada atividade produtiva precisa. Tá? Principalmente, eu pegava muito estudo de impacto ambiental, né, na questão da atividade agropecuária, na atividade agrícola, né? A gente tinha uns cálculos, botava os cálculos, fazia o cálculo na mão, os estagiários faziam na mão e os profissionais pegavam e lançavam nas planilhas, nos programas e dizia, tem alguma coisa errada aqui, né? A área plantada, o ciclo da cultura, até isso tem que informar. A área plantada, o ciclo da cultura, quando vai iniciar, quando vai terminar. Falava do clima da região, né? Qual era o tamanho da população da região, qual era o público-alvo que ele pretendia alcançar. Eu lembro que teve um estudo de impacto ambiental, onde o proprietário, né, o empresário, colocou lá o público que ele iria alcançar, atingir, né?
E aí foi feito uns cálculos e simplesmente se ele atingir não só a população em torno, não só do município dele, se ele quer aumentar a produtividade, ele vai ter um investimento, né? Ele vai ter que comprar máquinas, transportes. Cadê a informação no estudo? Cadê a informação no relatório? Né? Então não tinha. Então sempre a gente, não, separa, deixa isso aqui para depois a gente tirar a dúvida. Né? Portanto, a contabilidade poderá dar essas informações, pois é responsável pela identificação e apuração dos resultados econômicos e financeiros. Essas informações contábeis, conjugadas com dados físicos sobre os poluentes produzidos comparativamente à qualidade e tipos produzidos no período imediatamente anterior, bem como sobre os níveis permitidos pela legislação ambiental, podem ser de grande valia no que tange à avaliação da responsabilidade social, tá, de uma empresa, certo? Bom, e aí a gente falou da contabilidade, o relatório para um futuro sustentável, para um futuro responsável e para um futuro transparente. E a gente vai ver a contabilidade ambiental com a responsabilidade social. Bom, sendo a contabilidade um excelente instrumento de identificação, olha aí, um excelente instrumento de registro, de acumulação, de análise, de interpretação e informação das operações empresariais aos sócios, acionistas, investidores em geral, além dos administradores, olha só, obviamente ela se configura conforme Queiroz como o melhor mecanismo de gestão disponível ao empresariado. Olha aí, a contabilidade ambiental, cujos resultados apurados podem ser tornados visíveis à sociedade com relativa facilidade mediante a apresentação de quê? De balanços mais complexos que incluam em seu corpo as respostas ao questionamento social. Então, esse relatório tem que ser bem feito, né? Tem um orçamento no planejamento que você bota a quantidade de equipamentos que você vai utilizar, o valor unitário e o valor total? Pois na contabilidade ambiental também tem isso, certo? Croetzi assinala que, entendendo a contabilidade como uma ciência social, tá, é vital compreendê-la como um sistema aberto, sendo importante verificar a caracterização e a evolução da teoria geral dos sistemas, né, que nasceu da necessidade de se ter uma teoria maior, a da totalidade, que pudesse, né, não só aglomerar de forma organizada pequenas células, né, mas também procurando situá-la num sistema maior, objetivando a resolução de problemas. Bom, a contabilidade, esta enorme fonte de registro, né, de interpretação e informação de dados empresariais e governamentais, deve o quê? Também passar a preocupar-se com o retorno a ser dirigido a toda a sociedade, conforme disse o presidente da França, né, Jacques Chirac, em seu discurso na sessão plenária de encerramento do 15º Congresso Mundial de Contadores em 1997. Olha o que é que ele disse, o presidente da França naquele ano, tá? Não é nesse ano, não. A profissão contábil, a profissão do técnico, porque é a profissão do técnico em finanças também, certo? Desempenha um papel fundamental na modernização e vamos já praticar, e internacionalização de nossa economia, tá? Isso porque vocês não se restringem a cuidar de contas. Vocês são conselheiros e, às vezes, confidente das administrações de companhias para que tenham um importante papel a desempenhar, especialmente em assuntos sociais e tributários, tá?
vocês, futuros profissionais, orientam pequenas e médias empresas, tá, em sua administração, simplificando as alternativas, certo? Que ainda são demasiado complexas. E vocês desempenham, portanto, o quê? Um papel no desenvolvimento das possibilidades de emprego, o que merece especial registro de conhecimento, tá? Bom, a contabilidade ambiental surgiu em 1970, quando as empresas passaram a dar um pouco mais de atenção aos problemas do meio ambiente, né? É a contabilização dos benefícios e prejuízos que o desenvolvimento de um produto e serviço pode trazer ao meio ambiente, né? E é um conjunto de ações planejadas para desenvolver o projeto, levando em conta a preocupação com o meio ambiente, certo? Pessoal, vamos praticar um pouquinho, tá? Nós vamos, deixa eu ver qual foi o slide 50. A gente, se acabar aqui a orientação da prática, né, das questões, a gente volta para terminar o conteúdo, certo? Bom, por não ter terminado ainda o conteúdo, a gente vai praticar um pouco e o assunto que tem nas questões, vocês vão achar estranhos, né? Diferente porque o conteúdo ainda não foi dado totalmente, certo? Então, vamos lá. Bom, cite demonstrativos utilizados de natureza social ou ambiental. Quando a gente fala de demonstrativo, a gente lembra de quê? De registros, né? Esses demonstrativos, eles têm que estar onde? Nos registros. E que registros são esses? São ferramentas. E a gente estava falando de quê? De contabilidade ambiental, que é um registro, que é uma ferramenta, tá? O demonstrativo utilizado na natureza social ambiental é o que a gente pode utilizar onde? Na constituição de uma empresa, certo? O que é que a gente gasta? O que é que a gente investe? Ok? Então, aqui citar os demonstrativos utilizados na natureza social e ambiental. Nós temos o balanço social da empresa, tá? A demonstração do valor adicionado, a norma brasileira de contabilidade técnica 15 e o relato integrado, né? A norma brasileira de contabilidade, a gente fala sobre a contabilidade ambiental. Bom, os demonstrativos utilizados de natureza social ou ambiental são relevantes para comparar períodos diferentes, né? Divulgar o comprometimento e as ações sociais e ambientais das empresas, né? Comparar empresas e segmentos, ampliar a transparência das empresas, ou todas as alternativas são verdadeiras? Vamos lá? Demonstrativo utilizado na natureza social e ambiental, ou seja, demonstrativo utilizado de natureza socioambiental. São relevantes para quê? Vamos lá, pessoal? Vamos interagir, né? Não acredito que já chegando perto da hora do almoço, né? Todo mundo com fome, cansado, né? Tendo que ir para a escola de novo de tarde, né? Assistir outra aula, né? Vamos lá? São relevantes para comparar períodos diferentes, tá? Porque dentro de uma empresa nós temos processos produtivos e aquele processo produtivo é a longo prazo, pode ser a curto, médio ou longo prazo. Então, períodos diferentes, dependendo da atividade, a gente tem a constituição, tem o desenvolvimento da atividade. Então, em todo o processo, do início ao fim, a gente fala dos períodos diferentes, a gente tem essa comparação, tá? Dos demonstrativos de natureza social e ambiental, certo? Relevantes para divulgar o comprometimento e as ações sociais e ambientais das empresas. Divulgar, a gente lembra de quê? Do futuro transparente. A divulgação, a informação. A comunicação transparente.
Comparar empresas e segmentos. Nós vamos comparar, pessoal. Esse demonstrativo, a gente pode comparar, sim, as empresas e os segmentos dela. Eu posso comparar minha empresa com a outra. Eu posso, simplesmente, a gente tem o mesmo segmento, a mesma atividade, e eu vou comparar por que ela está produzindo mais do que a minha. Então, é aí que eu vou começar a ver o que é que está faltando na minha. Certo? Na minha empresa. Ampliar a transparência das empresas, ou seja, todas as alternativas estão verdadeiras. Bom, em relação ao balanço social, é correto afirmar o quê? Contém dados sobre o projeto e a ação social da empresa? Balanço social, tá? É um instrumento novo, pois foi desenvolvido em 2014, não contém dados financeiros. É obrigatório para todas as empresas ou contém apenas dados contábeis? O que é que vocês acham? Sobre balanço social, é correto afirmar o quê? Vamos lá? Contém dados sobre os projetos e ações sociais da empresa. O balanço social, ele contém os dados sobre o projeto. O que é que a gente tem num projeto? Primeiro, a descrição da atividade. Segundo, a questão de quem vai fazer a atividade, como vai fazer a atividade, quando vai fazer a atividade, como e quem. No projeto, na descrição, contém dados sobre o projeto, quantidade de funcionários, quais ações sociais eu vou ter que implantar para que não atinja, não impacte ambientalmente aquela sociedade, aquela comunidade, certo? Então, no balanço social, ele tem esses dados, todos, projetos e ações sociais da empresa. Em relação à norma brasileira técnica 15, norma que estabelece o quê? Procedimentos para evidenciação de informação de natureza social e ambiental. Tá? É correto afirmar. É obrigatório as pequenas e médias empresas seguirem? Somente pequenas e médias empresas? É facultativo para todas as empresas, ou seja, segue se quiser seguir, se não quiser seguir não tem problema. Tá? Não contém dados financeiros, é obrigatório todas as grandes empresas seguirem ou não contém dados contábeis? Nova Santa Rita, é correto afirmar que é facultativo para todas as empresas. Certo? Bom, quais os 4 tópicos previstos para a evidenciação de informação de natureza social e ambiental segundo a norma 15? Quais os 4 tópicos? Geração e distribuição de riquezas. Olha só, recursos humanos. Recursos humanos, nós precisamos de pessoas para executar o processo produtivo. Interação da entidade com o ambiente externo. Quem é o ambiente externo? Cliente. Fornecedores. Interação com o meio ambiente. Olha aí. Previstos para evidenciar a informação. É lógico que tem que ter interação com o meio ambiente, minha gente. Bom, em relação ao relato integrado, é correto afirmar o quê? Relato integrado. Não auxiliará a aprimorar processos internos. É um instrumento que algumas empresas já estão elaborando e divulgando, mas não tem um modelo ainda considerado definitivo. Não auxiliará na transparência das empresas. É obrigatório para todas as empresas esse relato integrado.
Ou é um modelo que já está pronto e que todas as empresas adotam? Vamos lá? Relato integrado. É correto afirmar que... Olha aí, Nova Santa Rita, né? Relato integrado é um instrumento que algumas empresas, já estão elaborando e divulgando, mas não tem um modelo ainda considerado definido. Quando algo não tem algum modelo considerado definitivo, é que pode ser diferente de acordo com a atividade da empresa. Assim como está, por exemplo, o estatuto social de uma cooperativa. Nós sabemos que cooperativas são organizações, são empresas que têm 7 ramos. Pois, por ter essa diferenciação aí de 7 ramos, cada cooperativa apresenta o seu estatuto social de acordo com a sua atividade. Estatuto social não é igual. Eu não posso pegar o meu estatuto social da minha cooperativa da área de saúde e copiar o mesmo estatuto social, né, para uma cooperativa do ramo de transporte, ou do ramo de turismo, ou do ramo habitacional. Não é igual. É totalmente diferenciado. Tá? Até o código de ética de uma cooperativa. Certo? Então, algumas empresas já estão elaborando. E se elas estão elaborando, gente, quando se tem que elaborar, é porque está sendo cobrado por algum órgão para complementar aquela documentação que pede para registrar a sua atividade da empresa. Certo? O que a elaboração e publicação do relatório pode possibilitar para uma empresa? O que é que esse relatório integrado pode possibilitar para uma empresa? Vamos lá? Além de melhorar a imagem institucional, eu vou colocar com a corzinha azul, né? Segundo o International Integrated Report Council, possibilitará o quê? Além de melhorar a imagem. Possibilita, certo? Possibilitará o quê? Melhorar a articulação da estratégia para o negócio e como seu modelo de negócios está respondendo às novas necessidades e expectativas do mercado. O mercado muda. Nós estamos, né? Onde estará essa atividade? Essa atividade vai ficar aqui nos slides, viu, Nova Santa Rita? Fica na plataforma, se eu não me engano, em forma de PDF. Tá? Beleza? Lembrem que essas questões de atividade, pessoal, que são trazidas aqui, que depois a gente começa a aula na outra semana já revisando, recapitulando o assunto passado, em forma de atividade, como eu comecei a aula, né? Mostrando a atividade da semana passada. Lembrem que essas questões, esses questionamentos, podem ser questões de avaliação. Certo? Bom, permitir, o que é que possibilita também? Permitir um melhor diálogo entre a empresa e os fornecedores do capital financeiro, desenvolver departamentos mais conectados e quebrar áreas fechadas, aprimorar processos internos, certo? Olha aí, Nova Santa Rita, porque no PDF aqui só tem um assunto, mas vai ser colocado. Eu vou pedir, viu, Nova Santa Rita? Professora Gardênia, depois pede para a Joara colocar as atividades. Tá? Essas atividades, ó, em Nova Santa Rita falando que no PDF só tem o assunto. Não tem essas atividades. No PDF. Olha aí, Nova Santa Rita, a professora assistente Gardênia está falando que tem atividade. Tá? Verifique aí direitinho. Mas se não tiver, aí vai ser colocado, tá? Não tem problema, certo? Departamentos conectados e quebrar áreas fechadas, aprimorar processos internos e reduzir custos de capital. Essa redução de custos é para quê? Para uma melhoria, tá? Bom, volta aí no slide ainda aí, João, onde a gente parou para terminar o assunto. Vamos voltar, gente?
Vamos lá continuar a falar sobre contabilidade ambiental. Tá? Eu acho que foi o slide 50, se não me engano, onde a gente ia começar a falar 50. Exatamente. Bom, vamos dar continuidade aqui. A gente já praticou um pouco, já comentou as questões, certo? Falando dos relatórios, que tem que ter relatório, que o relatório é um registro. Lembre, relatório é registro. Igual o relatório de impacto ambiental, pois é um registro que sempre a empresa vai ter que apresentar. Por quê? Porque sempre a atividade está mudando, certo? Bom, contabilidade financeira ambiental. Voltar aqui. Olha só. Contabilidade financeira ambiental passou a ter status de um novo ramo da ciência contábil em fevereiro de 1998, com a finalização do relatório financeiro e contábil sobre passivo e custos ambientais pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental das Nações Unidas de especialistas em padrões internacionais de contabilidade e relatório. Tá? A contabilidade financeira ambiental tem o objetivo de quê? Registrar as transações da empresa que impactam o meio ambiente e os seus efeitos na posição econômica e financeira da empresa, que reporta tais transações, devendo assegurar, conforme o autor acima, que assegura, tá? Os custos, os ativos e passivos ambientais estejam contabilizados de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade. Então, lembrem, um relatório, um registro, geralmente ele tem um modelo. Quando a gente fala de contabilidade financeira ambiental ou contabilidade ambiental, né, é um registro. Foi falado desde o início da aula. É uma ferramenta que consta como um registro. Ou seja, tudo que vamos investir, tudo que estamos gastando, né, todo custo, todo investimento, questão de multas ambientais, que a gente vai gastar com o meio ambiente, com a produção, com o processo produtivo, é para estar dentro desse registro, certo? O desempenho ambiental tem a ampla transparência de que os usuários da informação contábil necessitam. Bom, continuamente, estão sendo feitos progressos no sentido de se proteger o meio ambiente para reduzir, prevenir ou mitigar os efeitos da poluição. Em consequência, há uma tendência das empresas o quê? Abrir para a comunidade uma grande quantidade de dados sobre a política ambiental, seus programas de gerenciamento ambiental, né, e o impacto do seu desempenho ambiental em seu desenvolvimento econômico e financeiro. Abrir para a comunidade. O que é abrir para a comunidade, gente? É dar transparência. É para que a comunidade saiba o que é um impacto ambiental. Para que a comunidade saiba preservar esse meio ambiente. Né? Porque a comunidade tendo informação, assim é todo ser humano. Você tendo informação de uma atividade que faz mal a você, você não vai fazer. Né? Começa daí. Você não vai fazer aquela atitude, aquela atividade que pode lhe trazer um mal. A mesma coisa a sociedade. Por isso que tem que ter programas, uma política ambiental que apresente programas ambientais, programas socioambientais, né? Programas informativos. Né? Por exemplo, de vez em quando, tem feirinhas agroecológicas aqui, na capital. Né? Se reúne produtores nessas feiras agroecológicas, se reúne artesãos, né? E sempre, numa mesinha, numa banquinha, né, tem lá informações sobre a questão ambiental.
certo? A utilização de materiais recicláveis, né? É utilizado, tem peças, certo? Então, a comunidade, quando chega para visitar, né, a pracinha, a feirinha, além de sair com o seu produto, né, com o produto do profissional ali, ainda sai informado sobre a questão ambiental, certo? Uma empresa que reconhece suas responsabilidades ambientais, a empresa que reconhece, viu? Tem empresa que sabe que está impactando, mas mesmo assim continua impactando o meio ambiente. Tem empresa que está causando um mal enorme para a comunidade em torno, mas não está nem aí. O empresário não quer saber disso, não. Tem empresário que não está nem aí para a população. Ele vendendo o produto dele, pronto, está ótimo. Né? Mas não é assim. Então, uma empresa que reconhece suas responsabilidades ambientais deverá diminuir seu risco financeiro futuro resultante de incidentes ambientais. Quem é que quer hoje, gente, ter uma empresa, né, que gere um impacto ambiental para que simplesmente o futuro seja de acabar essa empresa? Se eu fosse constituir, abrir uma empresa hoje, né, por exemplo, se eu for abrir uma empresa, né, na área agropecuária, eu vou vender somente ração. Ou então eu vou colocar dentro da minha empresa uma clínica veterinária. Né? Se eu não me preocupasse com a questão ambiental, eu ia quebrar, gente. Minha empresa ia à falência. Né? Porque o consumidor final, ele quer o quê? Ele quer uma boa imagem da empresa. Se você não tem uma boa imagem, se você não tem um exemplo para dar, então, no mercado de trabalho você não vai, né, ficar. Certo? Ao mesmo tempo, essa empresa deverá pagar menores prêmios de seguro em consequência do menor risco. Né? E uma taxa de risco ambiental baixa também pode assegurar à empresa menores taxas de juros na captação de recursos. Tá? Portanto, a empresa que demonstrar que está avançada em termos de uso de tecnologias ambientalmente amigáveis ou em relação à utilização de processos produtivos sustentáveis, poderá, né, angariar benefícios adicionais, certo? Tais como, olha os benefícios adicionais. Aumento no comprometimento dos funcionários. Aumento no comprometimento dos funcionários. Né? Os funcionários vão passar a ser mais comprometidos com a atividade que estão desenvolvendo. Tem funcionário que não tem comprometimento nenhum com a atividade que desenvolve dentro da empresa, muito menos comprometimento com a empresa. Certo? Menos taxas, multas por danos ambientais, menores custos de produção e de disposição de resíduos, tá? Além de ter acesso a melhores oportunidades de negócios. Gente, bem aqui de oportunidade de negócio. Uma empresa, hoje, se a sua empresa está constituída, bacana, está desenvolvendo atividade produtiva, beleza. Você quer aumentar a produção. Você quer fazer a aquisição de novos materiais, de novos equipamentos para melhoria da sua produção. Aí você vai no banco, certo? Vai pedir um financiamento, vai pedir um empréstimo para melhoria da tua atividade. Né? O banco, ele vai fazer um levantamento da tua empresa. Se você nunca fez, ele vai fazer um levantamento. Se você já é cliente, dependendo, né? Depende muito se esse levantamento vai ser novamente realizado ou se somente o banco vai autorizar esse financiamento, por você já ser um cliente da casa, né? Mas vamos supor que eu vou abrir primeira vez a minha empresa. E aí eu vou, né? Eu quero aumentar minha oportunidade de negócio, eu quero contratar mais gente, eu quero fazer palestras, eu quero fazer treinamento, mas meu recurso, meu capital social não dá.
Aí eu vou no banco, né? O banco, ele vai ver realmente se a minha empresa, como é que está a questão ambiental. Se a minha empresa tem uma atividade produtiva, certo? Que impacte o meio ambiente, porque eles vão perguntar. Então, eles vão saber realmente se eu estou preocupada com essa questão ambiental e pode liberar ou não os financiamentos, certo? Bom, finalidade, dentro dessa contabilidade ambiental, do relatório para o futuro sustentável, responsável e transparente, nós temos a finalidade e destinatário da contabilidade ambiental, né? Existem 3 motivos básicos para a empresa adotar a contabilidade ambiental, para a empresa adotar, implantar essa ferramenta. Três motivos. Razão de gestão interna, que essa razão de gestão interna está relacionada com uma antiga gestão ambiental e seu controle, tá? Exigências legais, a crescente exigência legal e normativa pode obrigar os diretores a controlar mais seus riscos ambientais sob pena de multa, tá? Demanda dos partícipes. A empresa está submetida cada vez mais a pressões internas e externas. Pressões internas. O próprio processo produtivo. Pressões internas, certo? Administração. E pressões externas. Clientes, consumidores finais, tá? Essas demandas, pessoal, podem ser dos empregados. Olha aí. Essas demandas podem ser dos acionistas, né? Dos administradores, que é a administração pública, que aqui não tem somente, quando fala de administração pública, pode ser também o quê? A administração privada. Clientes, bancos, olha aí, os bancos, investidores, organizações ecológicas, as ONGs, né? Seguradoras e comunidade local, tá? Então, ela está submetida cada vez às pressões internas e externas. E quanto mais se tem atividade para se desenvolver, e quanto mais a sua atividade simplesmente impacta o meio ambiente, aí é que a pressão vai aumentar, né? Primeiro, a empresa ela vai se sentir obrigada a o quê? A capacitar, por exemplo, a capacitar os funcionários. Ela é obrigação, tá? A treinar funcionários. Convém especificamente saber por que a empresa quer um sistema de contabilidade ambiental. Tem que saber por quê. Né? Em outras palavras, que resultados, né, ela espera obter com isso? Qual é o resultado que ela quer obter com a contabilidade ambiental? Tem que saber. É importante conhecer quais são os seus objetivos. Tá? Saber se a empresa cumpre ou não com a legislação ambiental vigente, né? Ajudar a direção em seu processo de tomada de decisão e comprovar a evolução, né, da atuação ambiental. Beleza? Ficamos por aqui e grande abraço.